Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco neste dia. Estamos vivendo dias muito preocupantes. Todos os vídeos que recebemos são vídeos que nos alertam que dias mais complicados virão. A cidade está vazia, o mercado já parou. A gente está percebendo isto, né? Ninguém na rua, ninguém para todo. Olha, ruas vazias. Daqui de casa eu escutava os ruídos da João Pinheiro. Agora está um silêncio completo. Mas graças a Deus que o povo está se conscientizando e está reclusos dentro de suas casas. E o que nós podemos fazer é continuar orando, clamando e se colocando como guerreiro de oração na presença de Deus. Hoje, dia 22 de março, foi solicitado por parte do presidente do Supremo Conselho, o reverendo Roberto Brasileiro, que o povo faça um jejum. Eu já havia visto esse artigo, inclusive compartilhado com um pastor, o artigo 24 e 25 da Constituição, na parte do princípio de liturgia, conclama a igreja a fazer jejum em épocas de guerras, catástrofes, terremotos, pestilências, para que o povo faça jejum. Então, hoje tem esse clamor pelo jejum. E eu já escrevi aí no grupo, olha lá para você ver algumas orientações minhas. Meus queridos, como sempre eu tenho procurado na palavra de Deus algum texto que mostre alguma situação parecida com a que nós estamos vivendo. E na palavra de Deus, no capítulo 4 do segundo livro de Reis, tem uma história que serve para nós nesses dias que nós estamos vivendo. É a história de uma ameaça cruel. Nós estamos com uma ameaça cruel. E nesse texto fala de uma ameaça cruel. É o texto que narra a passagem do milagre do azeite da viúva. Eu quero ler alguns versículos com vocês e comentar outros. Capítulo 4, segundo Reis, versículo 1. Certa mulher, viúva de um discípulo dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que este seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Então, o marido morreu, deixou uma dívida, ela não tinha como pagar, e agora os credores queriam seus 2 filhos como escravos. Ela, então, foi até o profeta Eliseu, um profeta tremendo naqueles dias, e fez essa pergunta para ele, fez essa exposição da sua situação, da cruel ameaça que estava sobre ela. Diz a palavra que Eliseu perguntou, no versículo 2, perguntou à mulher: o que posso fazer por você? A primeira pergunta: o que posso fazer por você? A segunda: diga-me o que você tem em casa. Para ela dizer o que ela tinha em casa. Segunda colocação dele, ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Meus queridos, olha que situação parecida, muito semelhante a nós. Ela tinha uma ameaça cruel e não tinha nada para resolver aquela ameaça. Porque se ele tivesse deixado uma poupança, ela pegaria a poupança e pagaria a dívida e livraria seus filhos da escravidão. Mas ela não tinha, ele não deixou nada, ele era discípulo do profeta.
E quem sabe era aquele que o que ganhava comia no dia seguinte. Mas agora está aí a situação e uma ameaça terrível. Você que é mãe, você pode, né, entender bem o que significa essa ameaça. Os homens, né, os credores, e ameaçando levar seus filhos para se tornarem escravos. Mas o homem de Deus, o profeta tremendo, Eliseu, disse para ela assim: olha, faz o seguinte, volta para casa e arruma vasilhas, quantas puder, e depois entra para dentro de casa, fecha as portas, e você e seus filhos, e coloque nelas o azeite. E ela foi e fez. Ela arrumou quantas vasilhas a sua fé lhe impulsionou. E aí entrou com os seus 2 filhos, fechou a porta, pegou o azeite, a botija começou a derramar o azeite nas vasilhas. E aquilo foi, e o azeite não parava de escoar. Até o momento que ela fala assim para o menino, chega outra vasilha. Ele falou, não tem mais vasilha. E o azeite parou. Aí o que acontece? No versículo 7, ela diz assim, então, o texto diz assim, então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse, vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Meus queridos, a situação nossa é muito parecida com a situação desta mulher. Primeiro, existe uma ameaça cruel. Nós não podemos negar. O ministro Mandetta, que tem orado muito por ele disse, na sequência ele tentou acertar, mas ele disse numa entrevista, estava ao lado do presidente, de outros empresários, e ele falou assim, olha, o sistema vai entrar em colapso, o sistema de saúde. Ele disse isso. Eu ouvi a entrevista dele, e ele disse, o sistema vai entrar em colapso. Então, é uma ameaça cruel. Essa ameaça existe. É muito parecido com a da viúva. Os credores chegaram e falaram, não, é isso. Era assim nos seus dias, era costume. Não tem com o que pagar, faz-se escravos. É isso. Então, da mesma forma como aquela mulher tinha uma ameaça cruel, nós também estamos com uma ameaça cruel. Mas aí agora o profeta fala assim para ela, né? Vai lá, arruma vasilhas, quantas vasilhas você conseguir, e coloque o azeite nas vasilhas. E ela foi, fez e encheu todas aquelas vasilhas. Meus queridos, que milagre, que coisa maravilhosa. Aquela mulher, né, que passou toda a sua vida como a mulher do discípulo do profeta. Esses eram os homens do profeta. Eliseu era discípulo de Elias. E o marido dela era discípulo de Eliseu. Mas aí, agora ela passou muitas lutas, né? Mas agora ela começa a ver ali o poder de Deus. Meus irmãos, aquele azeite